Muito boa tarde, doutora. Doutor Carlitos, Muito boa tarde, como está de saúde? boa tarde, como está? Graças a Deus, tudo bem. Não sei deste lado como é Não que consigo estão o ouvir, trabalho. doutor. Doutor, Sim, doutora, já estou a tentar equalizar. Consegue? Sim, consegue me ouvir? se você conseguir ouvir, pode ser que os estudantes também possam ter a A mesma mesma dificuldade, dificuldade. sim. Ok. Sim, doutor. Muito obrigada pela pontual presença. Sejam desde já todos muito bem-vindos à presente aula e podemos começar. Muito obrigado. Saudações à turma. Estimados estudantes, sejam bem-vindos à aula de hoje. Conforme já havia me apresentado em sessões anteriores, meu nome é Carlito Jonas Lauli. Estamos trabalhando juntos na cadeira de consolidação das demonstrações financeiras. Então, reservamos o dia de hoje para termos uma aula teórica a respeito daquilo que é a nossa cadeira. Vamos fazer uma revisão dos conteúdos ligados à nossa disciplina, que é a consolidação das demonstrações financeiras. Então, desde já, quero pedir a vossa atenção e não hesitem, caso haja qualquer dúvida, vamos juntos tratar no sentido de ultrapassar. Então, a nossa aula terá como principal modalidade, vamos apresentar um slide, onde vamos fazer o acompanhamento das teorias e conceitos ligados à cadeira, e de seguida, se nos sobrar o espaço, Desculpa, colegas. Eu não sei se é o meu problema sozinho, mas não estou a entender. Não está a sair voz aqui. desculpe, turma, tem problema na conexão, né?
Então, turma, conseguem todos ter acesso ao slide? Sim, eu consigo ver. Muito obrigado. Então, desculpe pelos transtornos, alguma pequena falha na conexão. Mas a aula de hoje tem como tema consolidação das demonstrações financeiras. Então, os conteúdos a serem abordados, basicamente, é um resumo, onde teremos os conceitos introdutores da disciplina, os objetivos, normativo, relação entre empresas, consolidação e dispensas, assim como considerações gerais. Tendo direito à consolidação de contas, conforme desenvolve extracontabilisticamente, consiste em agregar contas de uma entidade investidora com as suas investidas. Isto é, quando falamos de processo de consolidação, o objetivo em representatividade do grupo. Isto é, os relatores de caráter econômico e financeiro vão representar ou vão espelhar o grupo no seu todo. Se uma entidade apresenta um balanço, as demonstrações financeiras consolidadas não é nada mais como um conjunto de mapas de caráter econômico e financeiro já apresentadas em forma de todo o grupo, como se apenas uma entidade se tratasse de relato financeiro. Então, eu acredito que todos os estudantes têm acesso ao Plano Geral de Contas, né? Podemos encontrar na norma 20 aspectos ligados à consolidação de contas. O objetivo principal da consolidação das demonstrações financeiras é de apresentar aos interessados econômico de consolidação das demonstrações financeiras, nós devemos saber que um conjunto completo das demonstrações financeiras consolidadas inclui o balanço patrimonial, neste caso, onde são apresentados os ativos, os passivos e o capital próprio. A demonstração de ações societárias
Desculpe, mas acho que o microfone do docente está desligado. E não estamos a ouvir nada. Nós falávamos sobre o normativo. Anteriormente, falávamos sobre o conjunto completo das demonstrações financeiras consolidadas, onde incluíam o balanço patrimonial, a demonstração de resultados, demonstração de fluxo de caixa, demonstrações de alterações no capital próprio, anexos e relatório de gestão. Nós aqui queremos nos referir que as entidades subsidiárias, assim como a entidade-mãe, no processo de consolidação de conta, devem apresentar estes mapas no sentido de serem compiladas e traduzirem-se num relatório consolidado do grupo. Normativo. Acho que todos os estudantes, estando a fazer o curso de contabilidade, temos um manual orientativo no nosso país, que é o Decreto 70/2009. Vai aprovando o sistema de contabilidade para o setor empresarial em Moçambique. Mas, especificamente no nosso plano de contas, temos lá a norma 20, que vai falando especificamente quando falamos dessas duas normas, elas estão intimamente associadas, porque não podemos falar de consolidação das demonstrações financeiras, sem, no entanto, falar de concentração de atividades empresariais, porque anteriormente que espelha aquilo que é a situação econômica e financeira de um grupo, como se de uma entidade econômica se tratasse. Então, estas são as normas que vão regular o processo de consolidação de contas no e as restantes subsidiárias, para que o processo de consolidação de contas seja materializado. O que é a empresa-mãe? A empresa-mãe é aquela que detém uma ou mais subsidiárias. Estamos a dizer grupo é um conjunto de empresas subsidiárias. Subsidiária, por sua vez, é uma entidade que é controlada pela empresa mãe. Normalmente, a participação financeira deve ser de 50%, igual ou superior a 50% da empresa mãe para com as restantes subsidiárias. É um dos requisitos. Mas, em frente, iremos poder apreciar as formas de comparticipação nas empresas subsidiárias por intermédio da empresa-mãe. Então, anteriormente falamos do conceito de consolidação das demonstrações financeiras. Agora vamos falar sobre etapas do processo de consolidação de contas. Para que haja o processo de consolidação de contas, é necessário que seja determinação do perímetro de consolidação. O que está todas as empresas que vão fazendo parte do processo de consolidação? Devemos identificar qual é a empresa-mãe, quais são as subsidiárias. Qual é a comparticipação da empresa-mãe para com a sua consolidação de contas?
Para que isto, é necessário que se desenhe um organograma do grupo, onde vamos encontrando a empresa-mãe e as ramificações respectivas subsidiárias. A segunda etapa, nós temos a escolha do método de equivalência, adota o seu sistema, o seu método de consolidação. De acordo com as comparticipações que a empresa-mãe tem para com as suas subsidiárias, vai definindo que método utiliza para a consolidação de contas. Depois teremos as operações prévias, que constituem a terceira etapa. Operações prévias de consolidação. Quando se faz o processo de consolidação de contas, é fundamental que haja padronização de utilizadores. Não podemos fazer uma consolidação. A empresa-mãe está na África do Sul, tem as suas subsidiárias cá em Moçambique, mas chega a um dado momento as regras de elaboração dos balanços. Por fim, temos a quarta etapa, que é a elaboração das demonstrações financeiras consolidadas. A elaboração das demonstrações financeiras consolidadas não é nada variações no capital próprio e outros relatórios de gestão e que vão sendo úteis para o processo de consolidação de contas. Então, meus caros estudantes, até aqui conseguimos aqui. Turma. Eu não sei se é para mim sozinho, mas o áudio está a cortar muito. São poucos segundos que sai a voz, no maior tempo a voz está a cortar. Não sei se é para mim sozinho. Conseguem me ouvir? Alô, conseguem me ouvir? Boa tarde, eu não consigo ouvir nada. E não está a dar para continuar assim. Não estou a perceber nada mesmo. Ok, Eu acho que a internet do doutor está fraca. ok. Provavelmente seja, mas eu estou a usar aqui a internet da Movitel. Se calhar o local é que não está a ajudar tanto, né? Mas conseguem perceber alguma coisa, talvez pela interferência. Muito bem. Podemos continuar, porque a nossa aula também é meramente teórica. Se calhar na vertente prática que já poderemos ter uma apreciação. Dá para continuar nesses moldes? Vamos continuar. Muito bem, obrigado.
Então, turma, estamos aqui a falar sobre perímetros de consolidação. Quando falávamos de perímetro de consolidação, nos referíamos a uma das etapas principais no processo de consolidação que vai reunindo todas as empresas que vão sendo incluídas no processo de consolidação de contas. Para que este processo seja efetivado, é necessário que seja criado um organograma do grupo, onde vamos destacar a empresa-mãe e suas subsidiárias que fazem parte do processo de consolidação de contas. Então, nós temos um exemplo para perceber isto. Diz a sociedade M possui 60% de votos da sociedade A, a qual, por sua vez, 40% de direitos de votos da sociedade B. Por outro lado, a sociedade M tem participação direta de 20% em B, que vem determine a percentagem de participação ou interesse e de controle da sociedade M em A e M em B, identificando as empresas que compreendem o perímetro de consolidação. Quando dizíamos que o primeiro passo, ou a primeira etapa, é determinamos o perímetro de consolidação, que vai consistir em desenhar a árvore, onde vamos identificar a empresa-mãe, suas subsidiárias, bem como as respectivas comparticipações societárias. Então, temos aqui, para o caso anterior, como dizíamos que a sociedade M tem uma comparticipação na sociedade A em 60%, por sua vez, na sociedade B em 40%. Então, para determinarmos o perímetro de consolidação, o primeiro aspecto é o organograma do grupo, onde vamos alistar as percentagens de participação anteriormente definidas no nosso exercício. Então, para este caso, o organograma do grupo, a empresa-mãe é destacada como sendo a empresa M, com participa em 60% em A. Por sua vez, em 40% por intermédio de A, para a entidade B. Então, a determinação ou cálculo da participação de MA consiste em verificar que a entidade M, para com A, tem uma comparticipação direta em 60%. Se a comparticipação é direta em 60%, vamos analisar o controle de MA, porque aqui estamos a querer definir a comparticipação e o controle. O controle de M em A, poderemos ter, sabemos que o controle é direito, também 60%, não tem nenhuma interferência aqui de MA. Mas vamos para o segundo aspecto, que é a percentagem de participação de M em B. Estamos a dizer empresa-mãe com a subsidiária B. A sua participação direta compreende a 20%. Não sei se os estudantes conseguem ver, apesar de estar um bocado claro e fundo, mas a participação de M em B direta é de 20%. Temos aqui a percentagem. Mas este M em B, temos uma situação de intermediário que há. Para determinarmos a participação de M em B, por intermédio de A, nós devemos multiplicar a percentagem 60 por 40%. Teremos 24%. Então, o total de participação será somatório da participação direta, que é 20%, e a soma do intermédio de A, que é de 24%. Quando multiplicamos 60% vezes 40% igual a 24%. Total de participação de M em B será o somatório de 20%, que é direita, mais 24%, que é por intermédio de A. Vamos estudar o controle. Qual é o nível de controle da entidade M em B? Tem um controle direito em 20%, que é este. Conforme tinha a participação direta de 20%, o controle também é 20%. Mas por intermédio de B, sabemos que o M, para controlar o B, temos aqui a situação da entidade A, que também participa em B. Por intermédio, nós só vamos levar a percentagem de 40%. Total de controle de M em B, teremos 20%, que é direito, e por intermédio de A, que é 40%.
total 60%. Alguma dúvida aqui, caros estudantes? Caros estudantes, temos alguma dúvida? Alguém tem uma dúvida no sentido de perceber o controle e a participação? Turma, temos alguma dúvida aqui? Para mim, eu não vejo dúvida até agora. Até então não temos nenhuma dúvida, né? Então podemos continuar. Então, este aqui é o passo fundamental para determinarmos aquilo que é o perímetro de consolidação. Identificamos as empresas que vão sendo incluídas no processo de consolidação de contas. Muito bem. Quando falamos do processo de consolidação de contas, temos que ter em conta que existem situações em que as entidades podem ser dispensadas em elaborar as contas consolidadas. A norma de contabilidade de relato financeiro número 1 vai dizendo que as entidades podem ser dispensadas na elaboração das contas consolidadas quando uma empresa-mãe for ela própria uma subsidiária totalmente detida ou uma subsidiária parcialmente detida por uma outra entidade e os seus detentores de capital, estamos a dizer, os sócios e acionistas, terem sido informados que a empresa não apresenta as demonstrações financeiras consolidadas e os mesmos acionistas não se opuserem a tal situação. Pode haver dispensa, porque um dos requisitos fundamentais para a elaboração de contas consolidadas é necessário que os sócios e acionistas, os investidores das tais empresas, assumam que o nosso grupo não elabora as demonstrações financeiras consolidadas e não há situações em que os mesmos vão se opor perante a tal posição. Nestas circunstâncias, o grupo pode não elaborar as contas consolidadas. A outra circunstância é quando os instrumentos da dívida ou de capital próprio da empresa, mãe neste caso, não são negociados na Bolsa de Valores de Moçambique ou no estrangeiro. Estamos a dizer que todos os instrumentos da dívida da empresa ou capital próprio, porque uma empresa só funciona com capital alheio e capital próprio, vai dependendo das circunstâncias. Mas se este capital, tanto alheio ou capital próprio, não for negociado ou transacionado na Bolsa de Valores de Moçambique ou no estrangeiro, ela não tem a obrigação de elaborar as demonstrações financeiras consolidadas. O grupo, neste caso, não tem necessidade de elaborar as demonstrações financeiras consolidadas. O terceiro aspecto que pode condicionar a não elaboração das demonstrações financeiras consolidadas é quando a empresa-mãe não tenha depositado nem esteja em curso para depositar as demonstrações financeiras junto de uma entidade reguladora de mercados de capitais. Por sua vez, a entidade-mãe não tem o objetivo de emitir qualquer outro instrumento no mercado de capitais abertos. Estamos a dizer o quê? Se a empresa-mãe não deposita, não apresenta os seus relatórios consolidados a entidades reguladoras, estamos a dizer Bolsa de Valores de Moçambique, entidades reguladoras de capital, não há necessidade de se elaborar as demonstrações financeiras consolidadas. Se a entidade não contrai empréstimos, capitais a terceiros,
cujos sejam entidades diretamente ligadas à Bolsa de Valores de Moçambique, as entidades podem não apresentar as demonstrações financeiras consolidadas. Por fim, o último aspecto que pode conduzir as entidades não a elaborarem as demonstrações financeiras consolidadas é quando a empresa mãe final ou qualquer outra empresa mãe intermediária preparar as demonstrações financeiras disponíveis para o uso público, que cumpram com as normas de contabilidade geralmente aceites. Estamos a dizer, se as entidades têm o costume de elaborar as demonstrações financeiras e apresentam ao público em geral, isto é, ao grupo dos interessados, ela não tem obrigações de apresentar as demonstrações financeiras consolidadas. Eu não sei se os estudantes conseguiram perceber até aqui. Estes 4 aspectos podem levar com que a entidade seja dispensada de elaborar as demonstrações financeiras consolidadas. Até aqui perceberam, meus estudantes? Alguma dúvida? Muito bem. Desculpa, doutor, talvez Muito bem. eu apresentar Sim, sim. uma pequena dúvida aqui. Quais são Ok. as desvantagens, não é, de Sim, não sim. elaboração das demonstrações financeiras consolidadas? Quais são as desvantagens? Muito bem. Muito obrigado pela atenção, caro estudante Mike. Ok. Quando falamos de dispensa na elaboração das demonstrações financeiras, podem ter consigo suas desvantagens. Por quê? Uma das vantagens de elaborar as contas consolidadas é que o grupo em si só, pelas entidades governamentais, vai ser concebida como entidade que obedece às normas de contabilidade geralmente aceites. Os seus relatores de caráter econômico e financeiro vão sendo depositadas para o Estado no sentido desculpe, caro estudante, ia me referindo sobre as desvantagens, não é? Então, quando dizia que as tais entidades, elas se produzem bens e serviços para o Estado, há mais-valia, porque elas vão contribuindo por imposto. É legal em termos de existência.
Sabe, na mão estou cheirando aquele spray. Mas eu disse que em aula. Caríssimos estudantes, sinceras desculpas pela oscilação da internet. Provavelmente a internet que estou a usar ou o local, né? Não está a ajudar tanto. Mas, e aqui respondendo à inquietação do estudante Mike, falei das vantagens, mas as desvantagens que o grupo pode ter é que pode não alargar os seus negócios para além fronteiras. Porque se não elaboram as contas consolidadas e não depositam a nível das instituições governamentais, parte-se do pressuposto que a entidade não está meramente acreditada para expandir o seu negócio. Porque de onde é que surge o processo de consolidação de contas? É quando as multinacionais vão querendo expandindo os seus negócios para Sim, turma. Mike, conseguiu perceber a explicação? Não sei se teria sido útil na explanação. O seu microfone está desligado e não consigo lhe ouvir. Sim, doutor. Eu percebi até onde o doutor disse que se a empresa não elabora as demonstrações financeiras consolidadas, pode não conseguir expandir os seus negócios para fora do país. Essa Exato. parte eu consegui apanhar. Ok. Sim, sim. Muito obrigado. Turma, alguma outra observação a respeito da inquietação do nosso colega? Muito bem. Então, podemos continuando. Então, já havíamos falado sobre as situações em que há dispensa na elaboração das consolidações das demonstrações financeiras. Vamos falando sobre os métodos de consolidação. Existem 3 métodos de consolidação de contas, a saber, temos o método integral, que é utilizado para situações em que se verifica uma relação de domínio sobre a sociedade a consolidar. Normalmente, usa-se o método de consolidação integral quando a empresa-mãe comparticipa com capital acima de 50% sobre a detida. Este é o método concebível para poder ser aplicado neste grupo de empresas em que a entidade-mãe comparticipa com valores ou capital acima de 50% sobre a entidade a consolidar, ou a subsidiária neste caso. Temos o método de consolidação proporcional, que é utilizado para situações em que existe um controle conjunto com outras sociedades. Chamamos de joint ventures, empreendimentos conjuntos. Aqui é o método proporcional, é utilizado. Mas, embora não ser um método muito recomendado para o uso no processo de consolidação de contas, este é o método menos utilizado, o método de consolidação proporcional. Por que este método é menos utilizado? Porque quando estamos a falar de consolidação de contas, nós vamos querer agrupar as contas. Mas o método proporcional vai dizer se participou em 50%, aquele 50% é válido para todas as componentes do ativo, passivo e capital da empresa a ser consolidada. O mesmo vai servir para os custos e as despesas, mas existem situações em que certas percentagens não são concebíveis
a serem atribuídos num patrimônio, como ativo. Este método de equivalência patrimonial é muito utilizado em situações em que existe participação em que a empresa mais dores das sociedades subsidiárias. Por fim, vamos dizer que o método ou a escolha do método de consolidação a adotar depende do tipo de controle que se exerce sobre as entidades consolidadas. As percentagens, o nível de influência, controle, vão definindo o método a utilizar. Método de consolidação a aplicar para cada segmento. Em empresas subsidiárias, utilizamos o método de consolidação integral. Em empreendimentos conjuntos, utiliza-se o método de consolidação proporcional ou equivalência patrimonial. Em associadas, usa-se o método de equivalência patrimonial. Outros investimentos, usa-se o método de custo ou o método de justo valor. Então, esse é o escopo de mais ou menos como são utilizados os métodos para cada segmento de empresas. Então, consolidação integral, que é o primeiro método, vamos dizer que consiste em integrar, substituir as participações financeiras inscritas no balanço da sociedade-mãe e todos os elementos do ativo e passivo das sociedades participadas, após as eventuais correções. Então, quando estamos a falar do processo de consolidação, uma das etapas fundamentais é corrigir certas discrepâncias existentes nas demonstrações financeiras de todas as entidades envolvidas. É por essa razão que o método integral é o método representativo da consolidação, porque permite dar uma imagem do patrimônio ou da situação financeira e econômica do resultado do grupo como se de uma entidade econômica se tratasse. Este é o método mais representativo, é por essa razão que é mesmo utilizado na generalidade. Operações de consolidação de contas vão compreendendo as seguintes fases. Primeiro passo no procedimento de consolidação de contas é a homogeneização dos critérios entre as empresas a consolidar. Isso já falamos em sessões anteriores. Todas as demonstrações financeiras devem ser padronizadas. A moeda deve ser convertida. Os termos das designações também devem ser uniformes, para permitir produzir-se um relatório perceptível para um conjunto alargado de utilizadores. O segundo procedimento é a acumulação dos valores das diferentes rúbricas das demonstrações financeiras. Nós já dizíamos que consolidação das demonstrações consiste em agregar contas das diferentes entidades por via de soma. Se temos o ativo da empresa A, somamos com o ativo da empresa B e o ativo da empresa C, total, vamos ter ativo total consolidado. Mas devemos ter em conta que existem operações, existem correções que devem ser feitas para nós termos esses ajustes. O terceiro, ou a terceira fase, é a eliminação dos reflexos das operações recíprocas. Um dos procedimentos importantes a ter em conta na consolidação é a eliminação das operações intragrupo. Quando as entidades do mesmo grupo realizam transações entre elas, estas operações devem ser eliminadas, porque pode nos incorrer o risco de duplicarmos a informação. Então, é por essa razão, se comparticipou, saiu dinheiro em caixa, adquiriu o capital da empresa B, é uma comparticipação. Esta operação
no processo de consolidação, ela deve ser eliminada para termos as contas consolidadas. Então, o quarto é a repartição dos capitais próprios entre a parte detida pela sociedade-mãe e pelos outros acionistas, interesses minoritários. No método de consolidação integral, nós temos que distinguir qual é a comparticipação maior, que chamamos de interesses maioritários, e qual é a percentagem detida aos sócios e acionistas da empresa subsidiária, chamamos de interesses minoritários. Por exemplo, uma empresa mãe pode comparticipar em 90% no capital da empresa subsidiária B. Para distinguirmos os interesses maioritários, nós podemos nos basear nas percentagens de participação. Sabemos que interesses maioritários, que é a aquisição da empresa subsidiária, é de 90%. Então, a restante percentagem, que é 10%, cabe aos sócios acionistas, chamamos de interesses minoritários. A quinta fase é a evidência das diferenciações na participação financeira. Podemos chamar de diferenças de consolidação. Há um dado momento em que a entidade-mãe pode adquirir capital da empresa B. Por exemplo, a empresa adquire um capital, a empresa-mãe adquire um capital da empresa B em 700 meticais. Suponhamos que o capital próprio da empresa B é equivalente a 500. Então, aí não há equilíbrio, há uma diferença. Vamos ter, para encontrarmos essa diferença, vamos subtrair o custo da aquisição menos o capital próprio da empresa adquirida. Teremos uma diferença de 200. Então, neste caso, nós chamamos de diferenças de consolidação. Nós devemos evidenciar isto na consolidação das demonstrações financeiras, esta diferença. Mas há situações contrárias, que a empresa adquire um capital a um menor preço. Para estes casos, se a diferença de consolidação for positiva, na consolidação das demonstrações financeiras, esta diferença, que nós chamamos de diferença de consolidação, entra nos ativos como goodwill. Entra no balanço patrimonial consolidado, aquela diferença vai figurando como elemento do ativo, mais-valia, goodwill. E na elaboração do balanço, ela deve ser amortizada com os restantes ativos. Se temos imobilizados, temos lá secretárias, vamos colocar essa diferença de consolidação também. A amortização, ela deve fazer parte integrante. Eu não sei se conseguem perceber até aqui. Mas se a diferença for negativa de consolidação, já não entra no balanço patrimonial no lado dos ativos, vai entrar no capital próprio, como negativo goodwill. Menos os juros mais uma vez, turma, parece que a minha internet em particular é que não está a ajudar tanto. Mas vamos continuando assim mesmo. É tudo que podemos fazer, né?
Resume-se em três. Resume-se em três. Temos o método integral, as proporções das diferentes contas das entidades. Isto vai trazer uma situação de valores que não sejam reais, mas o método de consolidação integral Sim, turma, mais uma vez. Então, dizia, passo aqui a apresentar a breve aula prática que havia apresentado para a turma. Eu não sei se todos conseguem ter acesso. Então, esta é a nossa pequena aula prática, só para consolidarmos a teoria que acabamos tendo há bem pouco tempo. Eu acho que os estudantes já estão em condições de responder à questão número 1, que o que são demonstrações financeiras consolidadas? Subsidiária e mãe. Alguma contribuição nestas questões? Alguém queira responder à questão número 1? Eu acho que a ordem que todos turma, alguma dúvida? Nossa pequena aula prática reservada para um breve treinamento. Alguma contribuição, alguma observação a respeito das questões aqui apresentadas ou alguma dúvida?
dificuldades ao longo da... Mas as questões aqui apresentadas também constam do nosso manual da disciplina, assim como o material que aqui estiver, podemos disponibilizar à coordenação para fazer chegar aos estudantes. Mas é basicamente... certa interferência. Provavelmente o local onde estou não esteja a ajudar tanto, não é? Mas eu apenas queria... Qual é a função do líder? Então, turma, a questão que se pede é que nós temos um esquema onde temos a empresa B, empresa A, empresa D e empresa C. A empresa B, ou por outras, detém uma comparticipação em 25% D. Por sua vez, a empresa D é comparticipada em A em 20%. E a empresa A comparticipa em C em 70%. Por sua vez, a empresa C vai comparticipar em D em 20%. Com este exercício, pede-se determinar a percentagem de participação e do controle de A em D. Quando falamos de A em D, temos dois pedidos: percentagem de participação e percentagem de controle. Eu acho que na aula teórica puderam perceber o esquema que apresentamos sobre participação e controle. Alguém queira mais ou menos ter alguma relação, uma contribuição a respeito de percentagem de participação de A em D? Caro estudante Mike, alguma contribuição? Esperança, Isídio, Gil? Boa noite, doutor. Muito obrigado. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado. Eu acabei chegando um bocadinho tarde à aula, ainda estava com alguns constrangimentos ali. Certo. E tentei entrar, mas também não estava a conseguir ouvir perfeitamente. Mas espera. Alô? 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 Sim, nós, colegas, Estamos a ouvir, colega. Estamos a ouvir. Pode continuar. Posso continuar, né? Sim. Então, o docente aí estava a perguntar sobre a participação da empresa A em D, né? Então, segundo esse gráfico ali, ou não sei como é que posso chamar, temos... Sumiu a imagem de novo. Temos a participação de A em D, participação direta, nesse caso, em 20%. Sim. Mas ainda temos ali as coparticipações, nesse caso que o A tem participação em B e, ao mesmo tempo, o B tem participação em D. Acho que temos que fazer alguns cálculos ali para achar a percentagem exata que o da comparticipação do A em D, mas através da empresa B. Certo. Nesse caso, que seria o 60% vezes
25, seria 60 vezes 25%. Que teríamos 20 de participação direta, mais o 15 de comparticipação na empresa B, e teríamos ainda 20%. Teríamos ainda a percentagem da comparticipação através da empresa C, que nesse caso seria 14%. Então, íamos depois somar o 20 mais 15 mais 14, que teríamos 49% da participação de A em D, nesse caso, que seria 20% de participação direta e 29% de participação indireta. Eu acho que o meu fim de pensamento termina ali. Não sei se alguém... Alô? Colegas? Já, eu ouvi, colega. Ouviu, né? Claramente. Agora, qual é o seu ponto de vista aí, colega Mike? Eu vejo que está certo. Ainda vamos ouvir a correção do doutor. Do doutor, né? Exato. O Tá doutor, a certo. internet dele está fraca. Eu Já, sugeria que o doutor, ao fraca, explicar, devia desligar a câmera para não sofrer essa oscilação, porque às vezes também no Zoom, quando a câmera estiver ligada, a internet acaba ficando, quer dizer, acaba oscilando. Talvez darmos essa observação aí, produtor. Doutor, está de volta? Não. Qual era a sugestão, turma? Não percebi. Eu sugeria o doutor desligar a câmera, né? Ficar a falar assim. Exatamente. Às vezes pode reforçar a internet quando desliga a câmera. Ou na câmera. Então vamos ver o slide aqui. Casado. Muito obrigado. Aí vou tentando. É muito importante fazer isso. Embora termos esses pequenos entraves aqui. Os princípios, mudar paradigmas, sobrepor, por exemplo, ideias aqui, uma velocidade. Este deve ser um perfil profissional. Não sei. Veja. Trocando informações. O que diz aí?